Fala time, poderia falar aqui quem fica e quem sai do Vasco da Gama, mas eu vou falar só quem fica e quem eu não colocar o nome aqui, meu irmão. Tchau, adeus do Vasco, pega o seu banquinho, passa lá no RH e sai fora. Quero que você comenta aqui também quem deve ficar, quem deve sair do Vasco. Quero que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Vou começando logo pelo primeiro. Para mim, quem merece muito ficar no Vasco é o goleiro Léo Jardim. Léo Jardim já faz a segunda temporada dele muito bem pelo Vasco. Jogou todas as partidas pelo Campeonato Brasileiro, brilhou na Copa do Brasil na disputa de pênaltis. Há muito tempo a gente não tem um goleiro no Vasco que passa segurança. Obviamente, pode ter falhado em um gol, pode ter falhado no outro, mas eu quero perguntar para vocês qual o goleiro que não falha. Pelas últimas dois campeonatos brasileiros aí, o Léo Jardim foi o goleiro mais bombardeado aí. Ele e o goleiro Fábio do Fluminense, mas defesa do Vasco aí que a gente sabe que é muito fraco. O elo mais fraco do Vasco aí, o calcanhar de Aquiles do time do Vasco da Gama, que é o sistema defensivo. Se não fosse o Léo Jardim, a gente tava ainda pior ainda. Então assim, já quero que o Léo Jardim fique. Queremos também um outro goleiro à altura, né? Eu gostava muito do Ivan também. Ele saiu, na minha opinião, os dois eram excelentes goleiros, mas o Léo Jardim, para mim, é goleiro de seleção, tanto que ele foi convocado. Então, de goleiro a gente está muito bem servido, mas precisamos ter um goleirinho ali, até para descansar o Léo Jardim também, para ele não ficar jogando 75 partidas aí, por mais que goleiro gosta de estar sempre jogando. Mas ano que vem teremos aí basicamente 3 competições fortíssimas: Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro, que o Vasco deve entrar para ser campeão. Então um goleirinho aí não cairia nada mal, mas quem fica aí, meu selo de quem fica, é o Léo Jardim. Se você concorda, já deixa aqui no comentário aqui. Zagueiro zagueiro foi uma bomba aí, o Vasco muito tempo que não consegue pegar um zagueiro de fato. O último zagueiro bom que eu me lembro, depois do Dedé aí, que Dedé número 1 do Brasil, foi o próprio Rodrigo, né? Entre tapas e beijos da torcida do Vasco, mas o Rodrigo aparecia muito no clássico. Parou o cara como o Fred, como Paulo Guerreiro, que era artilheiro do ano, e depois disso o Vasco não conseguiu acertar mais na zaga, né? Então chegou a vir o Anderson Martins também para poder jogar no Vasco, só que essa posição para o Vasco da Gama é muito difícil. Então acho que o Pedrinho, o Felipe, o Renato Gaúcho, que se vier a acertar com o Vasco, que muito provavelmente vai fechar com o Vasco, precisa ir atrás de um zagueiro. Já foi citado também o nome de Danilo aí para jogar na zaga. Danilo, capitão da seleção brasileira, tendo em vista o nome que a gente já teve, né? Igual o Capasso, que provavelmente vai ficar livre no mercado se o Olímpia não pagar aí os 8 milhões de reais. Então assim, sem cogitação, tem que buscar. Mas eu, Renan, de coração, xinguei muito ele esse ano, mas acho que o Léo Pelé deve permanecer no Vasco, não para ser titular no momento. Acho que ele deve começar aí no banco, mas um jogador aí que foi citado pelo próprio Abel Braga, foi citado pelo Rogério Ceni como muito bom jogador, tinha o interesse do São Paulo, tinha o interesse do próprio Bahia. Então acho que assim, pressão no Vasco gigantesca. Ele não fez um ano tão bom quanto esperavam, né, dele, mas eu acho que poderíamos dar oportunidade para o Léo Pelé e ele permanecer no grupo, não para ser titular, e se fizer um ano arrebentar, voltar a jogar o que todo mundo espera, que todo mundo fala que ele joga muito, bota ele para ser titular. Então assim, eu queria dar uma chance para o Léo Pelé, o cara aí, mas para ficar no grupo. E Pedrinho, Felipe, mercado já, filho, mercado já para gente contratar zagueiro aí.
Só o Léo Pelé. Lateral direito, para mim, permanece com os dois, tanto o PH, tanto com o Puma. Deve permanecer para mim o time do Vasco da Gama. PH dispensa comentário, jogador jogando fino da bola, tanto para marcar, não tem muito ali jogadas de profundidade de lado, mas é habilidoso também. Mas o que o Vasco precisa no momento, tava precisando no momento que era lateral direito, o Puma, que também já, na minha opinião, é melhor já na parte do ataque, e o PH são aí um dos melhores da posição na lateral direita. E na lateral esquerda, Lucas Piton tem que ficar, para mim também é lateral de seleção, um dos melhores da posição. Para mim os três dele, Ayrton e o Arana, são os melhores, e o Lucas Piton para mim ainda vai brilhar com a camisa da seleção, então gostaria aí de dar uma oportunidade para ele titular. Volância, Hugo Moura para mim tem que ficar. Mostrou aí no começo, a gente tinha um pouco de raiva dele, né, por ele ser do rival, mas mostrou aí que está pronto. Para mim tem vaga em muitos times da Série A ainda, tem mercado lá fora, e gostaria muito que ele permanecesse no Vasco, e para ser titular também. Também falando de zagueiro, o Souza aí, o volante Souza, que até agora não mostrou para que veio, tá vendo o jogo do Vasco, ele como torcedor do Vasco, tá vendo aí o jogo e ganhando um bom dinheiro para ver o jogo aí do banco de reserva. Começou a treinar de zagueiro, dizem que ele é um jogador que está se dedicando muito e que ele vai buscar uma vaguinha aí na zaga aí, porque está fazendo essa transição de volância para zaga. Ele é um jogador que eu vi alguns lances dele, né? No São Paulo, chegou a vestir a camisa da seleção brasileira, marcava muito bem, e jogando na zaga aqui, eu acho que ele poderá cortar caminho, né? Que a gente viu vários jogadores saindo de volante para ser zagueiro. Um exemplo aí no rival é Felipe Melo, que também saiu de volante para jogar na zaga e fez o campeonato com o Fluminense excelente, levando o Fluminense aí para a Libertadores. Mas não sei, recentemente ele falou aí que o Renato não era bom de trabalho. Se o Renato for vir, muito provavelmente não vai querer contar com ele, mas pelo valor que paga, também para compor elenco, se ele for ser útil, e o pessoal aí, o Felipe, o Pedrinho, estiver observando e achar que é uma boa, também será viável. O Matheus Cocão, para formar elenco também, para ficar no elenco, acho uma boa. Não é um jogador tão caro, a gente pagava 500 mil para Zé Gabriel, então assim, ter o Matheus Cocão, que é um jogador que pode ser útil o resto da temporada aí, acho que seria de bom tamanho. Agora, falei poucos jogadores. Se você está concordando aqui, deixa o seu comentário e comenta aí para a parte 2 aí, para a gente levar aí o elenco do Vasco aí, que eu acho que mais alguns jogadores podem fazer a diferença. Se você concorda, comenta aqui, compartilha esse vídeo, deixa seu like, que é muito importante, assina, ativa o sininho aí e se inscreve no canal. Tamo junto.